tarde, Ricardo. Boa tarde, Rosimar. Como tem passado? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo ótimo comigo. Ai, que ótimo, então. Então, nós já damos boa tarde aqui para todos e todas também que vão estar assistindo as gravações depois, né, através do nosso canal do YouTube, do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. E vamos iniciar o estudo dessa tarde, né, das obras de Leon Denis, fazendo a nossa prece. Convidamos a todos para estarem sintonizados conosco, mas principalmente com a espiritualidade amiga que coordena os trabalhos da nossa casa, que está aqui agora, trazendo esse suporte para que a gente possa fazer esse estudo. Então vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade que estamos tendo de trabalho, de estudo, de reflexões para o nosso aprimoramento. Agradecemos aos bons espíritos que estão trazendo esse amparo necessário para que os nossos propósitos sejam seguidos, sejam alcançados. Muito obrigada, Maria, nossa Mãe Santíssima. Muito obrigada a Jesus, o nosso mestre de amor, de bondade. Agradecemos também ao nosso querido Leon Denis por esta obra que ele deixa e pela possibilidade de estarmos aqui, estudando esta tarde o livro Giovanna, seu primeiro romance, e que ele possa nos acompanhar, trazendo para nós a intuição daquilo que ele realmente pretendia estudar nas suas obras, que é, em primeiro lugar, o Evangelho de Jesus e também a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Muito obrigada, pedimos a permissão para iniciarmos o estudo desta tarde, sob o amparo dos bons espíritos e dos nossos mentores. Que assim seja. Que assim seja. Então, mais uma vez, nós damos aqui as boas-vindas a todos que estiverem assistindo essa gravação. E lembrando, né, que o nosso grupo ele é aberto. A qualquer momento que você quiser estar aqui conosco nessa sala virtual, ao vivo, será muito bem-vinda, será muito bem-vindo. Então, hoje nós vamos dar continuidade, esse é o nosso segundo estudo, o segundo estudo da obra, né, da obra Giovanna, porque, na verdade, a gente já fez um estudo anterior, trazendo um breve resumo da biografia de Leon Denis. Então, vamos iniciar. O Ricardo vai dar continuidade à leitura e a gente vai comentando. Tá bom, Ricardo? Tá. Ô, Rosimar, então, no último estudo, a gente parou na página 12, no terceiro parágrafo. Então, eu vou dar início aqui à leitura dessa parte para a gente aqui. Perto da cidade de Gravedona, abre-se um vale estreito, percorrido por uma torrente que salta de rocha em rocha e despeja suas águas vivas em cascatinhas alegres. Algumas habitações modestas ali estão distribuídas por entre a vegetação. Ao pé de uma queda fragorosa pela qual a torrente precipita-se dos últimos contrafortes, um moinho caindo de velho faz ouvir o seu rumor monótono. Dali, um caminho acompanha as irregularidades do solo, escala as escarpas, mergulha nas ravinas pedregosas e, através dos sargaços, nogueiras, salvas e buchos, atinge uma última choupana de dois grandes
que 2 grandes feixos protegem com suas sombras. Em volta de seus troncos robustos enrolam-se guirlandas de verdadeiras, ou melhor, de videiras, enlaçam-se os galhos com seus festões. E quando chega o outono, deixam pender esses belos cachos da Itália, de meio metro, de grãos alongados, saborosos, crocantes sob os dentes. O casebre fica inteiramente escondido sob uma espessa camada de era. Em seu telhado, transformado em canteiro, germinam gramíneas, flores desabrocham. Andorinhas fizeram seus ninhos entre as vigas. Ao menor ruído, vêem-se aparecerem suas cabecinhas inquietas. Um vasto cercado, invadido pelas ervas e plantas selvagens, estende-se atrás da cabana e um estábulo, ou melhor, estende-se atrás da cabana e um estábulo vazio, desmantelado, aberto a todos os ventos, apoia-se na cerca coberta de ramas. Há alguns anos, o aspecto desse canto de terra era muito diferente. O jardim, mantido com cuidado, era produtivo e agradável de se ver. O estábulo abrigava 2 cabras e um asno vigoroso. Pietro Menoni morava nessa cabana com sua mulher, Marta, e seus 3 filhos. Toda essa família vivia do produto da propriedade. Cada semana, Prieto carregava seu burro, Rufo, de cestos de frutas, cabazes de legumes, jarras de óleo que ia vender no mercado em Gravedona. No inverno, havia leite das cabras, castanha em quantidade, e durante as longas noites teciam-se cestas e preparavam-se enfeites de vime que preservam os pequenos vasilhames de vinho. A abundância reinava nessa habitação, mas vieram dias ruins. Pietro, atingido por doença grave, debilitou-se por muito tempo, depois morreu. Foi preciso vender as cabras e Rufo, por sua vez, foi embora. Nada mais produzindo o jardim abandonado, caiu a miséria sobre a família humilde. Sujeita a um trabalho incessante, minada por preocupações dolorosas, Marta sentiu suas forças se esgotarem rapidamente. Entrai nesse interior e vede, sobre uma cama rústica, essa mulher prematuramente envelhecida, de tez amarelada, bochechas fundas, os olhos brilhantes de febre. Eis o que as vigílias, o sofrimento e as lágrimas fizeram da camponesa robusta. Seus 3 filhos estão perto dela. A mais velha, Lena, mocinha de 15 anos, de membros frágeis, de traços já murchos pelas privações e a inquietude, está sentada numa banqueta e conserta alguns andrajos gastos. Seus irmãozinhos, quase deitados na terra batida, tentam trançar uma corbélia. Corbélia é cesta. As paredes são vazias, pintadas de cal branco. Num canto, folhas de feno amontoadas servem de colchão para os meninos. Uma Madonna em madeira recoberta de um trapo de tecido, outrora azul, e algumas imagens grosseiras de santos formam, com os móveis rústicos, os únicos ornamentos do aposento. Um silêncio penoso, mal perturbado pela respiração opressa da doente, reina na cabana. Raios de ouro, penetrando pela porta inteiramente aberta, brincam no seio
dessa miséria. Vou parar um pouquinho para a gente comentar um pouco. Aquela pessoa, né, o leigo no espiritismo, que está começando agora no espiritismo, ele, na hora que a gente lê essa parte aqui, ele deve colocar vários questionamentos. Pô, mas Deus não é bondade infinita? Deus não é sabedoria suprema? Deus é tão amoroso, ama seus filhos? A doutrina espírita prega isso. Como é que pode, então, uma família simples, que tinha uma vida toda de coisas boas, que tinha tudo na mão para se manter, apesar de humildemente, né? Eles trabalhavam para manter a vida. Como é que agora, sem mais nem menos, o pai e o marido, ele fica doente, ele morre, e a mulher fica sozinha tentando recompor aquilo que foi destruído por não conseguir manter aquilo tudo que eles tinham antes. Eles perderam tudo. Eles perderam a vontade de viver. A mãe daqueles 3 filhos, sem o marido, ela tentou de tudo, até ela se esforçou tanto que ela não conseguiu e caiu doente. E agora está lá aquela situação. Aí a gente pensa, então Deus não é isso aí que vocês falam, não. Deus não é bondade infinita, não é puro amor. Então, a gente vai colocar agora um pouco o que a doutrina espírita passa para a gente. A gente vai entender essa aflição que essa família está passando agora, essa esse sofrimento, por quê? Eles não fizeram mal a ninguém, eles não fizeram uma família tranquila, que não incomodava ninguém, se mantinham, trabalhavam para viver humildemente ali naquela parte da terra. Então a gente vai no Mateus, capítulo 5, versículo 5, né? Jesus fala, felizes os aflitos, porque serão consolados. Aí mais, é o João, capítulo 16, versículo 33. Jesus falou, eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Quer dizer, então Jesus sempre colocou tudo que ele deixou de exemplo para a gente, ele falava para a gente suportar com resignação todos os sofrimentos, porque dessa forma todos teriam lugar na casa do Pai, que mesmo se ele for rico, se ele for miserável, se ele não tiver o que comer, não vai haver predileção por parte de Deus. Então, já vem falando isso aí. Aí, o Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 3, ele fala das causas das aflições. Aí ele fala assim, ó, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e, visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Então, se você está sofrendo pelo bem que você está fazendo, por tudo que você está fazendo, essa justiça de Deus, ela vai ser aplicada em você, né? Ela vai ser aplicada de uma hora ela vai ser aplicada. Você pode estar passando por um sofrimento agora, né? As causas das aflições remontam de tempos imemoriais, quando o homem, fazendo uso do livre-arbítrio, comprometeu-se com as leis naturais. O bem e o mal são voluntários e facultativos. Sendo livre, o homem não é fatalmente impelido para um e nem para outro. Isso aí Kardec falou no Céu e Inferno, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, item 32. Quer dizer, o homem tem um livre-arbítrio. Ele
tanto pode praticar o mal como pode praticar o bem. Vai depender dele. Então, ele responde por tudo isso. Então, a gente já vai passando agora o sofrimento, as penas, vamos ver aqui, ó, também no Céu e Inferno, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, item 31. As penas que o espírito sofre na vida espiritual vêm somar-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de faltas presentes e passadas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal praticado em existências anteriores, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Então, a gente vê essa passagem que está acontecendo com essa família, a gente vai vendo, a gente tem que entender que alguma coisa elas estão passando agora. Por isso, porque é a lei de causa e efeito, são causas anteriores a essa encarnação que elas estão agora. Né, Rosimar? Você quer falar alguma coisa? Interessante essas questões que você traz, né? Porque algumas situações às vezes a gente não consegue mesmo entender, né? E como a gente vai vendo aqui nessa narrativa, né? Aos nossos olhos, parece que há uma injustiça acontecendo, né? Quando a gente olha com esses olhos na matéria, né? E dá. E só para agora, né? Se a gente olha só para agora, às vezes a gente acha que tem uma injustiça acontecendo, né? E aí a gente coloca até essa injustiça no colo de Deus, né? Como se Deus fosse ainda aquele ser que pune, né? Ou que absolve, né? Dentro da nossa perspectiva, que a gente traz até de outras encarnações pelas vivências cristãs, né? Que a gente teve. E uma coisa que você falou interessante, né, a respeito da resignação, que às vezes a gente precisa passar pelas questões, né, com resignação, a gente entender que resignação não é passividade, né? Resignação é uma forma que a gente encontra para entender que existe uma lei natural, como você trouxe, e quando ela é descumprida, desconsiderada ou até como que a gente diz? É uma palavra quando a gente. Vou usar aqui descumprir mesmo, mas a gente precisa restabelecer essa ordem, né? Que a gente às vezes bagunçou aí dentro da nossa encarnação. Mas a gente não sabe, né? Quando a É gente fala assim, infringir uma lei natural, é isso que você quer falar? Quando a hein? gente infringir uma lei Isso, natural. exatamente, isso mesmo. Então, assim, mesmo que a gente não saiba ou não compreenda algumas situações, é preciso que a gente entenda que Deus sabe, porque essa lei ela está impregnada em tudo e em todos, né? Não é à toa que a gente já viu várias vezes que a lei de Deus ela está na nossa consciência. Então, quer dizer, cada um de nós sabe o que é certo e o que é errado. Então, quando a gente descumpre essa lei, aí a gente precisa restabelecer a ordem, né? Mas aí a gente vai vendo aqui, vou só abrir um parêntese, né? Só para a gente clarear um pouco. Na semana passada, no primeiro estudo, a gente falou que o Leon Denis escreve um primeiro romance. E a gente vai estudar esse romance porque a gente entende que ele é um romance espírita, né? E aí, só explicando um pouco, porque a gente está mais acostumado, né? Quem já está acostumado com a doutrina espírita sabe que a gente tem alguns romances que foram psicografados pelo Chico Xavier. E a gente fala que esses romances são romances espíritas, mas eles são romances históricos. Então, eles vão trazendo o evangelho, contando ali através de um romance aquele momento histórico que Jesus viveu. Esse romance do Leon Denis,
A gente diz que ele é um romance espírita porque ele traz nas narrativas dessa história que a gente está começando agora a entender, porque semana passada a gente leu meio que uma introdução que ele faz, né? Que é falando da criação. Então ele vai falar das belezas, ele vai falar da natureza, ele vai falar da criação. E agora ele entra na história propriamente dita. E aí, nessas narrativas, a gente vai depreendendo, a gente vai tirando os conceitos espíritas. Então, hoje você já trouxe aqui nessa sua fala vários conceitos espíritas, né? E a gente está fazendo esse parênteses porque algumas pessoas que podem estar ouvindo aí a gravação podem estar tendo contato agora com a doutrina ou até podem estar acompanhando esse estudo com essa intenção de entender, mas o que é o espiritismo? De que ele fala? Então, a gente entende que é um romance espírita porque aqui Leon Denis vai trazer teorias básicas do espiritismo, né? Então você trouxe aí a lei de causa e efeito, né? A justiça divina. Então são conceitos que a gente vai vendo acontecer aqui. Então quando a gente fala que a gente não entende, mas Deus sabe, né? São questões como essa que ele começa trazendo aqui. Olha, a família estava ali, vivendo naquele lugar bem distante, né? Porque ele vai narrando até chegar no casebre, naquela casinha humilde que estava ali no meio da natureza. Ele vai narrando aquelas flores, né? Aquelas árvores que ficavam em volta. Chega na família e ele traz, né? Olha, era um pai trabalhador, eles tinham os animais, eles se sustentavam, eles produziam para se manter. E aí a gente vai trazer isso para os nossos tempos, né? Então, muitas coisas, às vezes, vão acontecendo na nossa vida e a gente não consegue entender. Então, é um desemprego que chega numa hora que a gente fala, e agora, o que eu vou fazer? Né? Às vezes são perdas inexplicáveis, mudanças que vão acontecendo, né? Às vezes uma separação que a gente não sabe muito bem lidar com ela e por que está acontecendo aquilo ali, doenças também que podem chegar, né? E a gente começa a se questionar, mas o que eu fiz, entre aspas, para merecer isso? Né? Como essa família deve ter feito essas perguntas, e não é à toa que a matriarca adoece, né? E aí, quando você foi trazendo aqui essa questão, a gente vai vendo, né? Filhos muito novos, como é que eu vou fazer agora, né? O meu ganha-pão não tem mais, né? Que era o burrinho que eles tinham, que levava os mantimentos lá para vender, né? Aquilo que eles conseguiam produzir. Foi tudo morrendo, até o jardim, que era bem cuidado, foi ficando de lado, né? Então, você trouxe uma coisa que é interessante da gente conversar um pouco, né? Que você falou assim, eles perderam tudo, eles foram perdendo tudo, né? Mas eles não perderam o principal, que era a vida, né? A gente está aqui nesse processo para viver. A gente está aqui nessa caminhada reencarnatória para a gente vencer algumas questões. E essa palavra resignação, que é importante que você trouxe, né, para dizer assim, olha, às vezes a gente pode não compreender o que está acontecendo, e isso é do humano. A gente pode se questionar, olha, mas eu não fiz nada que eu merecesse passar por isso, né? Mas eu ainda tenho aqui a vida, eu tenho filhos para cuidar, como é que eu posso rearranjar isso, né? Como é que eu posso buscar ajuda? Como é que eu posso reconstruir uma rede de apoio, né? A gente está trazendo isso para os nossos tempos agora, né? Como é que eu posso reorganizar isso? E a passividade, ela não é uma boa companheira, né? Às vezes a gente vai confundindo muito essa resignação que a gente precisa ter com uma passividade. Ah, eu nasci para sofrer. Não, nenhum de nós nasceu para sofrer.
Nenhum de nós nasceu para o mal. Nós nascemos com um propósito. E qual que é o propósito? Em cada encarnação, o propósito é a evolução. Então, há movimentos que eles são nossos, e outros movimentos que eles estão contidos nessa lei que você falou, que é a lei de causa e efeito, né? Então, muitas vezes, a gente vai avaliando situações com esse nosso olhar limitado da matéria, né? E aí a gente vê pessoas, às vezes, nós costumamos dizer isso, né? Nossa, mas fulano era tão bom, ele não merecia estar sofrendo. Ninguém merece sofrer, na verdade, né? E aí, às vezes, a gente olha e fala, nossa, mas o outro é tão mau e perverso, e tá tendo uma vida bacana aqui, tá recebendo tudo de bom e do melhor, né? Consegue ter dinheiro para fazer tudo que ele quer. Então, esse é um olhar muito limitado, né? O que a gente precisa entender? É que muitas vezes nós estamos resgatando débitos e em outras vezes a gente está contraindo débitos, né? Então não nos cabe julgar o outro, cabe a gente olhar para a nossa vida e ver o que é que eu preciso fazer para me reajustar com alguma coisa que não está boa. E que provavelmente é isso que você trouxe, né? É esse descompasso com a lei de Deus, né? Rosimar, interessante você falou, a gente trazendo para os dias de hoje, né? Para também colocar para as pessoas que às vezes esse tipo de situação existe muito hoje. A gente sabe desse povo que mora na área rural, até nas favelas, vamos dizer assim, né? As pessoas, tem gente que vive à margem da sociedade, que ele nem faz parte da contabilidade da humanidade. Mas tem muita gente que sofre desse jeito e às vezes a gente sofre com o que está acontecendo com as pessoas, porque a gente fica. A gente não consegue fazer alguma coisa por aquilo ali. Não é que a gente tem que ficar passivo também, mas a gente olhando por esse lado espiritual, esses esclarecimentos da doutrina espírita, a gente pode olhar de uma outra forma. A gente pode ajudar um tipo de situação dessa, não com tanto sofrimento, com tanta culpa, porque você não está conseguindo fazer essa parte altruísta, né, que tem dentro da gente, né? Porque a gente nasce sabendo o que pode fazer, o que não pode. Claro que o ser humano é diferente de um animal, né, um animal irracional. A gente demora mais a andar, aquele selvagem ele já vai ali, ele já começa a se proteger, né? O ser humano já é mais, a criança a gente tem que falar, né? Não põe o dedo na tomada, mas em um determinado ponto ele já sabe o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, né? A gente tem isso dentro da gente. Quando a gente corrige um filho, por exemplo, a gente só ajuda ele a relembrar aquilo que já está dentro dele, né? Pode falar. E é interessante isso que você está trazendo, né? O que a gente precisa entender? A partir até disso que a gente leu aqui, né? Quando a gente vai vendo a história dessa família, às vezes a gente, por empatia, e isso é bom, né? A gente fala, nossa, mas quanto sofrimento, né? E aí eu volto a dizer aquilo que eu já disse, parece que tem uma injustiça acontecendo, né? Mas a gente precisa entender que a gente nunca é só vítima. Nas leis, a lei de Deus ela é muito perfeita e ela não falha nunca, não existe falha na lei de Deus. Então nós nunca somos só vítima numa circunstância em que a gente se encontra. Quando a gente toma consciência disso, a gente sai desse lugar de ou de passividade, né, de pensar, eu mereço sofrer isso porque não,
a gente entende que a gente não é só vítima, que de alguma forma a gente está fazendo parte daquele ajuste que precisa ser feito, né? E aí não nos cabe ficar fazendo julgamentos, porque às vezes é do ser humano olhar muito para o outro, e aí no outro a gente sabe, não, fulano está passando por isso, porque com certeza ele fez alguma coisa errada, né? Mas às vezes a gente tem dificuldade de olhar para a gente mesmo, né? E o importante é a gente trazer esse olhar para a gente, porque o outro não nos interessa no sentido de julgamento. O outro nos interessa no sentido de acolhimento. O outro está sofrendo, ele pode ter se equivocado? Até pode. Mas o que eu posso fazer para ajudar? Esse precisa ser o nosso olhar para o outro. Agora, com relação a gente, quando a gente sai desse lugar de vítima, a gente para um pouco de sofrer em excesso, né? E a gente começa a buscar os recursos para corrigir aquilo. Mesmo que a gente não saiba o que é. E não é necessário a gente ficar voltando no passado para poder entender, nossa, mas o que eu fiz de errado? Não. O que está acontecendo com a minha vida agora? O que eu posso fazer para melhorar isso que está acontecendo? Né? Então, isso é muito importante. A gente sair desse lugar de vítima e conseguir olhar para as coisas com mais clareza. A gente ter uma consciência de que, independente do que a gente fez, dá para corrigir. E é isso que a lei de Deus é nisso que a lei de Deus é muito justa, né? Deus sempre vai dando possibilidades para a gente se corrigir, né? E aí eu queria trazer um pouquinho dessa questão da lei de causa e efeito, né? Para quem nunca ouviu falar, né, dessa questão. Então, assim, a lei de causa e efeito, ela é exatamente isso. Tudo que eu faço de bom ou de ruim tem uma consequência. E só eu, sou responsável por essa consequência. Quando eu digo eu e só eu, é no sentido de que cada um vai arcar com aquilo que vai se comprometendo durante as reencarnações, né? Então, perante a providência divina, a gente tem uma conta, né, que é própria, com débitos e créditos. E aí eles vão sendo contabilizados, né, em cada existência que a gente tem. Então a gente vai ser sempre responsável por todas as atitudes infelizes e felizes que nós proporcionamos a nós mesmos e ao outro. Então, é assim que a gente vai sendo credor ou devedor nas infinitas reencarnações, né? Ou nas inúmeras encarnações que a gente vai tendo. E isso é que diz mais ou menos a lei de causa e efeito, né? Que nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos comportamentos, pelos nossos pensamentos, e nós vamos ter que responder por isso. Com amor ou com dor. E aí, quando a gente fala com amor ou com dor, a gente está falando um pouco disso, né? A dor, ela vem, de alguma forma ela vem. O sofrimento, a gente vai escolhendo se a gente quer ficar sofrendo ou se a gente quer resolver aquela questão, né? Porque a gente só modifica e aprende, ou melhor, a gente só modifica quando a gente aprende. Não é o fato da gente ter que passar pela dor que vai nos transformar. Porque tem gente que passa pela dor, mas não conseguiu tirar nenhum aprendizado. Então, ainda não conseguiu se transformar. Fica nessa condição, às vezes, de vítima, ou de como é que é, Ricardo? Aquela pessoa que cobra do outro, ou de justiceiro,
né? Aquele que quer fazer justiça com as próprias mãos. Quando a gente está nessas duas condições, ou de vítima ou de fazer justiça com as próprias mãos, quer dizer que a gente ainda não fez o movimento do aprendizado. Então, olha que interessante, né? Não adianta só a dor, é preciso o aprendizado a partir dessa dor, senão eu fico no mesmo lugar, né? Então, é um pouco isso que a gente está trazendo hoje. Olha que bacana, né? Como é que a gente vai trazendo elementos da doutrina espírita, da codificação e do próprio evangelho, né? Você trouxe aí duas passagens do evangelho, né? Do evangelho de Mateus e do evangelho de João, né? E a gente tem também, lá no evangelho de Mateus, deixa eu ver se eu tenho aqui, só para a gente falar um pouquinho. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 1 até o 11, ele fala assim, olha, quem é o maior? Nessa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar o pequenino como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, olha, os nossos comportamentos vão dizendo das possibilidades de evolução ou não. E aí ele vai continuar dizendo assim, aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. Caso alguém escandalize um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que lhe pendurassem ao pescoço uma pesada mó e fosse precipitado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Olha que passagem interessante e que vai ao encontro disso que nós estamos estudando hoje na obra Giovana, né? É preciso que venha o escândalo. O que é o escândalo? O escândalo é esse reajuste, é a dor. É preciso que venha. Mas ai daquele que provocar a dor no outro. Por quê? Porque Deus tem recursos suficientes para fazermos com que cada um de nós se reajuste com a lei dele. Não precisa que você faça justiça com as suas próprias mãos. Não precisa que eu faça justiça com as minhas próprias mãos. Então, a gente precisa entender que a lei de Deus, ela é perfeita. Ela tem elementos suficientes para que a gente possa se reajustar. E o que faz a gente, nessa lei de causa e efeito, entrar na dor? É quando a gente quer ser mais do que Deus. A gente quer fazer as coisas não confiando plenamente nessa lei. E aí a gente começa a entrar nesse ciclo de dor muitas vezes. E aí a gente volta a falar, nós não estamos falando aqui de passividade, de cruzar os braços e falar, então a lei de Deus resolve tudo, eu não preciso fazer nada. Não, eu não preciso causar dor e sofrimento ao outro. Se eu acho que alguma coisa me afetou e foi injusto, eu preciso confiar na lei de Deus, para que ela restabeleça essa justiça. E ela restabelece sempre. Mas eu preciso, junto com isso, fazer a minha parte. Me reajustar também. E a passividade não é o caso. Não é o Eu vou caminho, ficar tranquilo. né? A passividade não é o caminho. Isso. Uhum. Ela não vai me levar a lugar nenhum. Uhum. Eu posso até perder a encarnação por esse motivo. Ter que Exato. encarnar mais vezes, né? Uhum. Por essa passividade. Porque a gente tem que agir.
A gente tem que movimentar para evoluir, segundo a doutrina espírita. A gente precisa ter isso muito claro, né? Porque senão a gente começa também a entrar num lugar que é perigoso, né? Por exemplo, da gente achar que tudo é compromisso reencarnatório, né? Essa lei de causa e efeito, ela fala da justiça de Deus agindo em nossas vidas. Então, o que a gente vai vendo? Como a gente já falou, ninguém reencarna para o mal. E isso aqui é bonito, né? Porque olha como é que as coisas vão ficando entrelaçadas entre si, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 861, e aí olha só, gente, para quem estiver ouvindo depois a gravação, né? E for falando, e for se perguntando, né? Nossa, mas por que eles estão fazendo essas costuras todas, né? Porque é assim que a gente estuda no Espiritismo, né? Porque o Espiritismo, ele é a terceira revelação, ou seja, ele é o Evangelho de Jesus mastigadinho para gente. Ele é o Novo Testamento mastigado para gente. Então, por isso que a gente vai no Livro dos Espíritos, por quê? Porque o Livro dos Espíritos é uma obra importantíssima para a gente entender a codificação, né? E a gente vai lá no Evangelho, porque a gente vai amarrando essas questões para que a gente possa entender. Por que a gente está falando de lei de causa e efeito e a gente vai lá no Evangelho e a gente vai no Livro dos Espíritos? Por causa disso. Porque a gente não está tirando da nossa cabeça, né? Tem toda uma referência que dá suporte para a gente estudar no Espiritismo. Então, lá na questão 861 do Livro dos Espíritos, olha o que Kardec vai trazer para a gente. Olha, ele vai falar o seguinte: a questão 861 é a seguinte. Quer que eu leia, Rosana? Você já está com ela aí? Tô. É porque pode, não precisa ler tudo, não. Porque aí depois cada um, a gente deixa o convite aqui para ir lá e dar uma olhada, né? Mas só para as pessoas terem uma ideia do que a gente está falando dessa lei de causa e efeito e como é que ela é importante, né? A pergunta? Pode ler a pergunta. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser um assassino? Quer ler a resposta? Pode ler até onde você Então, quiser. ele fala assim, olha, a resposta dos espíritos, não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que o crime precederá quase sempre da sua parte a deliberação de praticá-lo. Então, olha só, é isso que a gente está falando. Ninguém nasce para cometer o mal. A gente pode nascer numa condição desfavorável para algumas coisas, mas não para cometer um crime, por exemplo, né? Então, por isso que a gente está trazendo aqui a lei de causa e efeito, ela é uma lei que diz da justiça divina agindo, mas ninguém nasce para fazer justiça com as próprias mãos. Não, eu vou nascer para matar fulano porque em vidas passadas ele matou tantas pessoas na minha família. Não, é o contrário. Geralmente as reencarnações é para que a gente aprenda a perdoar, a respeitar, a amar, a agradecer. Então a gente vai fazendo esses movimentos que vão nos desconectando da lei de Deus, né? E aí, uma última questão, que é a 872, e aí a gente não vai ler, é claro, porque essa é uma questão grande, né? Que é um resumo teórico do móvel das ações humanas. Então, Kardec faz um resumo aqui do que nos move aqui, né? Então, olha só, ele já começa falando assim, olha, a questão do livre-arbítrio pode resumir assim, o homem não é fatalmente levado ao mal. Então, é um resumo, né? Então, é um texto grande, vale a pena que todos leiam,
a questão 872. Nós não somos fatalmente levados ao mal. Então, não é uma fatalidade. A gente cometeu o mal. Entre aspas, a gente vai dizer aqui, que é uma palavra que está meio que no vocabulário popular, né? Mas é uma escolha. A gente faz o mal porque a gente opta por aquele mal. Porque, como a gente disse no começo do estudo, nós temos a lei de Deus escrita na nossa consciência, né? E aí, lá mais no final desse resumo, Kardec vai falar assim: olha, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar os ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal. Então, olha só, a gente entrou nessa questão, né, Ricardo, até para falar sobre isso, porque às vezes a gente vê equívocos, né, de interpretação, dizendo assim: ah, se fulano matou Beltrano é porque estava no planejamento reencarnatório e foi um reajuste. Não, isso não é uma lei de causa e efeito. O reajuste, ele vem pelo perdão. Esse é o reajuste às leis de Deus, né? Se aquela pessoa cometeu um crime e ela precisa se reajustar com a lei de Deus, porque ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, Deus tem os recursos para que ela se reajuste a isso, né? Então é interessante a gente ir entendendo essas questões, né? E como é que elas se dão. Então, entender que um crime é um crime e que Deus tem todos os recursos que Ele precisa para que a gente possa se reajustar à sua lei, né? Então, assim, a gente não ficar banalizando também os crimes, colocando isso como uma condição. Não, isso estava no planejamento reencarnatório, né? E aí a gente entra no julgamento, né? O que será que fulano fez para passar por isso, né? Então, como a gente olha para essa família aqui, né? E aí a gente vai ver na próxima semana, a gente já deixa aí um, um convite, né? Porque no próximo item que nós vamos entrar, a gente vai vendo aí até um pouco desse reajuste dessa família, né? Como é que é bonito a lei de Deus agindo. Sem spoiler, sem Sem spoiler. spoiler, é. E Então, que assim, é entender, né? Nesse trecho que você trouxe, Ricardo, o que a gente vai tirar hoje de lição para as nossas vidas, né? Nós nunca somos só vítimas, então essa família aqui, ela não é só vítima, com certeza existe aqui um conjunto de fatores contribuindo também para essa dor que eles estão passando, mas por trás disso tudo existe toda uma lei que é de amor e nunca de vingança, que vai agir para corrigir isso tudo, que às vezes são equívocos, mas que nós não estamos aqui para julgar, né? Então, acho que a lição de hoje que fica para mim um pouco nesse estudo é isso, né? Eu estou aqui para olhar o que eu estou sofrendo, o que eu posso fazer com essa dor que eu estou sentindo, ativamente, nunca passivamente, né? interessantíssimo. Definição do estudo de hoje, 2 pontos. Prazeroso, porque foi muito bom, né? É. Foi muito bom. E Nós passa tão paramos, rápido, né? Passa tão é, rápido, a gente nem vê passar. Mas é foi assim mesmo. A gente não está com pressa, né? A gente está com vontade de aprender. Então, assim, mesmo que a gente leia um parágrafo, mas consiga depreender ali a lei de Deus para que a gente possa trazê-la para as nossas vidas, eu acho que já é importante, né? isso mesmo. Rosimar, nós paramos no segundo parágrafo. Isso, no segundo Aí parágrafo vai o da terceiro nós página. vamos estudar, né? Isso, O segundo terceiro parágrafo vai da página quinta-feira. 16. Aham.
ele termina dizendo: brincam no seio dessa miséria. Isso. E para quem quiser também, né? Às vezes a gente acha que os livros de mensagem, são as mensagens para o nosso dia a dia. Sim, são as mensagens para o nosso dia a dia, mas para além disso, são as mensagens para a nossa vida, né? Tem aqui o livro Agenda Cristã. Esse livro é maravilhoso, ele é uma lição para os nossos dias, né? A gente tem um podcast na nossa casa espírita, que é do livro Agenda Cristã, maravilhoso. A nossa querida Thaisa fala para a gente as lições a toda quarta-feira. E aqui, a lição 21 desse livro vai falar da lei de causa e efeito. Vai falar daquilo que a gente faz e as consequências daquilo que a gente faz para o bem e para o mal. E para quem não tiver o livro, né, pode ouvir lá o nosso podcast. Entra lá nesse Instagram que está aí junto com o meu nome, que é o Instagram do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Lá na bio tem o nosso canal do YouTube, né? Que é esse canal que vocês estão assistindo aqui, e lá tem os podcasts gravados. Então, tá lindo de ouvir. E tem essa mensagem 21, ela já foi publicada já. Vale a pena ouvir ou ler, se você tiver o livro. E agora a gente vai fazer a prece para a gente encerrar o estudo dessa tarde de quinta-feira, dia 24/8. Pode fazer, Rosimar? Você faz para a gente, Ricardo, por favor? Faço. Jesus, amigo, irmão querido, nós agradecemos por mais essa oportunidade de estudarmos os exemplos que você deixou para a gente através da doutrina espírita, abençoada, e pedimos à Mãe Santíssima que abençoe o trabalho do Centro Espírita Virtual e que nós possamos estar novamente aqui na próxima quinta-feira para mais um estudo edificante como o de hoje. Mais uma vez, agradecemos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.